Obrigada, presidente. Vou pedir licença para retirar a máscara, para facilitar aqui na compreensão. Senhoras e senhores deputados, nessa já tarde, né, já entramos na tarde, senhores telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio FM Assembleia, o nosso boa tarde. Bem, eu ocupo a tribuna hoje também para chamar a atenção do transcurso do dia 12 de junho, né, e não é, gente, por conta, né, da data do Dia dos Namorados, mas é por conta do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. É para a gente reforçar uma fala que sempre fizemos aqui nessa casa, que toda criança merece ser criança e ter os seus direitos respeitados como criança. No ano de 2022, esse ano é o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil. Mas, apesar dessa luta e mobilização de diversas entidades e representatividades sérias e, de fato, engajadas, os números que eu trago aqui não são bons ainda. A estimativa de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil esse ano já supera a média de 2020 no nosso estado do Ceará. Em 2021, 74 crianças e adolescentes foram flagradas em situação de trabalho infantil no nosso estado e 49 autos de infração foram instaurados. Os auditores do trabalho realizaram 61 fiscalizações, sendo que mais de 26 ainda estão em andamento, 11 oriundas de denúncias recebidas, e vale a gente ressaltar como a denúncia é importante, como é importante a nossa sociedade estar sensível para essa pauta e denunciar os casos de trabalho infantil. Então, apenas 11 foram oriundas de denúncias recebidas pelo setor de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho do Ceará. Os resultados foram divulgados no início desse mês e publicados pelo jornal Povo. Este ano, 52 fiscalizações já foram realizadas, 19 via denúncia, na área de combate ao trabalho infantil. Atos que resultaram no resgate de 30 crianças e adolescentes. No ano passado, mais de 654 demandas foram analisadas. Elas são frutos de um trabalho de estudo, análises e mapeamentos iniciado ainda no final do ano de 2019 pelos auditores que atuam no combate ao trabalho infantil. E o estudo aponta que, no nosso estado, os denominados lixões ainda são pontos de trabalho de crianças e adolescentes. É lamentável essa situação e a gente precisa, de fato, estar alerta. Então, nobres colegas parlamentares, as atividades consideradas piores formas de trabalho infantil são construção civil, que envolve risco de lesão e até morte, trabalhos como açougueiro, eletricista, além de atividades que colocam a criança ou adolescente em contato com substâncias químicas ou tóxicas, como a venda de bebidas alcoólicas e remédios. Vale pontuar o que muitos de nós reforçam diariamente aqui nessa casa parlamentar. A situação econômica das famílias piorou com a pandemia. E é nesse contexto que técnicos associam o aumento das denúncias no ano de 2022. Outra atividade que lidera a lista da pior forma de trabalho infantil é a exploração sexual. No ano de 2020, no Ceará, foram registradas 55 notificações de crianças e adolescentes nesse tipo de atividade. É lamentável, porque é uma atividade extremamente danosa, imoral, por parte de quem faz uso dela, de quem explora. Há quem diga que existe prostituição infantil. Não existe prostituição infantil. A criança ela é explorada. A gente precisa dizer, criança e adolescente vivem, infelizmente, contextos de exploração. Nossa cidade é uma cidade, nosso estado é um estado belíssimo, turístico, mas jamais poderia
trazer em suas atividades, trazer catálogos, trazer aí oferta de meninas, né, como se fossem produtos. Isso é um absurdo, e nós precisamos estar unidos para combater isso aqui no nosso Estado. Nos últimos 5 anos, os auditores fiscais do trabalho registraram mais de 100 acidentes envolvendo crianças e adolescentes em alguma dessas atividades consideradas piores formas de trabalho infantil. Exemplo disso foi um adolescente que teve parte do corpo queimado quando trabalhava em uma pizzaria no interior do nosso estado. Outro problema que se relaciona diretamente com o aumento no número de fiscalizações é a evasão escolar no nosso estado. E o vazio que fica nas salas de aula é extremamente comum entre crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Então, gente, a pandemia, ela trouxe para a gente diversas questões que aumentaram problemas que já eram muito sérios, muito graves no nosso estado, e ela trouxe a questão, por exemplo, do ensino online, que para as famílias pobres, para as famílias que já vivenciam as grandes vulnerabilidades sociais, a grande maioria não tem acesso a esse recurso, né? São essas crianças que, com tempo ocioso, saem em busca de trabalho. Além disso, a família tem uma queda de rendimento, as crianças, com certeza, têm uma queda de rendimento por conta da, muitas vezes, falta de acesso à internet. Então, a situação de trabalho infantil, principalmente essas piores formas, elas trazem consequências que muitas vezes são irreparáveis para esses meninos e meninas. Além disso, o trabalho infantil ainda cria um vínculo, um círculo vicioso da perpetuação desses meninos e meninas da miséria. São meninos e meninas que, infelizmente, perdem a oportunidade de estar na escola, de estar estudando, e que, muitas vezes, perdem oportunidades para a vida. Estão depois ocupando, fazendo uso de vagas de subemprego, vivendo condições, como eu há pouco falei aqui, que o filme Pureza retrata, que são condições análogas à escravidão, condições de trabalho sem nenhum direito assistido, né, e muitas vezes com excesso de carga, de horas de trabalho, e, enfim, várias situações insalubres. Então, é preciso que a gente busque cada vez mais encaminhar esses meninos e meninas para a rede de proteção social, a fim de buscar a inclusão deles em programas sociais e garantir-lhes o acesso à escola. Denúncias sobre trabalho infantil podem e devem ser realizadas através do Disque 100 e pelo site do governo federal também, através do Denuncia Trabalhista. Gente, vamos novamente reforçar uma fala que sempre fazemos. Lugar de criança é na escola, é na proteção do lar. A gente sabe que existem lares que não representam a proteção, e isso também deve ser fruto de nossa denúncia. Mas lugar de criança é vivendo a plenitude da sua infância, com seus direitos assistidos, com o nosso olhar de sociedade cuidadoso, para realmente prover para eles a garantia desses direitos, garantia de uma boa educação, de alimentação, garantia de lazer, esporte, garantia de condições de vida e de dignidade. A idade mínima para o trabalho no Brasil é 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. A Constituição adota o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, motivo pelo qual é constitucional a proibição de que esses estejam trabalhando antes dos 16 anos, a não ser que esteja na condição de menor aprendiz. Vale destacar que, no nosso estado, 60% das escolas da rede pública estadual funcionam em tempo integral. Então, é uma medida, uma estratégia que eu considero extremamente das mais importantes estratégias do governo do estado. É um programa que foi implantado ainda
tivemos a honra e a alegria de participar ali ao lado do governador Camilo Santana, e que tem também, através dessa estratégia, aí a busca para que nos próximos anos a gente universalize aqui no nosso estado, para as escolas de ensino médio, o tempo integral, que é tão importante e necessário para garantir a esses adolescentes a condição de estarem na escola, sendo bem assistidos, com cursos, mas também com uma boa alimentação, e dessa forma, futuramente, concorrerem a vagas de emprego de forma mais igualitária, né? A gente deseja a equidade social, é um sonho, né, eu acredito, de todos nós aqui nessa casa. E, para isso, a gente precisa da universalização do ensino, em todas as esferas, desde a educação básica, desde a educação infantil, educação básica, né, e o ensino fundamental e médio. Quando nós tivermos todas as crianças do nosso país, né, todas as crianças do nosso estado, com oportunidade de uma boa escola, de uma alimentação adequada na escola, realmente desse espaço de convivência respeitoso e de estímulo saudável, né, a gente, sim, vai poder enxergar uma geração com mais oportunidades, com mais dignidade, e aí, sim, a gente vai começar a vivenciar um país com menos desigualdade social. Então, gente, eu quero aqui parabenizar o governo do estado. Hoje já são 392 unidades com esse tipo de atendimento, escolas que funcionam em tempo integral, sendo 131 escolas estaduais de educação profissional, que é extremamente importante, e 261 escolas de ensino médio em tempo integral. A jornada escolar prolongada beneficia 130 mil estudantes. E a educação transforma vidas. A gente sabe disso. E pode, né, mudar a realidade de muitas crianças e, certamente, quando todos tiverem esse acesso ao ensino de qualidade, à escola em tempo integral, eu acredito que essa educação não vai transformar só a vida daqueles, vai transformar a vida de toda a nossa sociedade. Então, eu volto aqui a parabenizar todos os educadores que, com esforço, com amor, né, com zelo, levam ali, carregam ali a sua missão de educar esses meninos e meninas, enfrentam grandes desafios, né, para fazer isso, mas fazem com amor e com dedicação. Eu quero também parabenizar a todos que militam na defesa dos direitos da criança e do adolescente, como os conselheiros tutelares do nosso estado, nos mais diversos municípios, que vivenciam as vulnerabilidades sociais, muitas vezes condições bem difíceis, né, de trabalho. Muitos relatam dificuldade no acesso a carro, no acesso ao próprio ambiente de trabalho, né, um ambiente favorável como um computador com internet para eles preencherem os dados, né, referentes ao CIPIA, que é tão importante para que a gente tenha dados, porque os nossos dados são ainda insuficientes, nós temos ainda dados que muitas vezes não se conectam e que não retratam a realidade, que não retratam quão grande ainda é esse problema e esse desafio, né, de garantir os direitos e de também buscar agir com a proteção dessas crianças e adolescentes. Então, o nosso reconhecimento aos conselheiros tutelares que fazem um trabalho árduo. Recentemente, eu recebi um pedido de ajuda, né, de um professor que conheceu uma menina, que a família veio do interior do estado e que estava no município, que é vizinho de outro município, que precisava de ser matriculada. E não havia nenhuma das escolas próximas. Então, a primeira coisa que eu disse, aciona o conselho tutelar. A criança não pode ficar fora da escola. E é para isso que o conselho tutelar está ali. Tem que agir com celeridade, tem que agir rápido. E a própria escola, eu peço, senhor presidente, só mais um tempinho para poder concluir. A presidência vai dar mais 3 minutos. Muito obrigada, presidente. Podemos dar uma parte, deputada Érica, viu? Um minutinho, agradeço. Certamente, deputado. Então, é lamentável que ainda hajam profissionais que
diante de saber da situação de uma criança que está fora da escola, não se sensibilizem, não se mobilizem para resolver essa questão e garantir a essa criança um direito que é constitucional. E criança, pela nossa Constituição, artigo 227, é prioridade absoluta. Então, eu lamento que essa situação tenha ocorrido, mas o Conselho Tutelar rapidamente foi acionado para atuar, e é isso que a gente deve fazer. Disque 100, denuncie os casos de criança fora da escola, denuncie os casos de negligência, de abuso e exploração sexual, denuncie os casos de trabalho infantil, né, e colabore para coibir essas práticas que são tão nocivas e que, infelizmente, roubam ainda a infância de muitos meninos e meninas no nosso estado e no nosso país. Deputado Soldado Noélio. Deputada Érica, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, brilhante pronunciamento, trazendo um assunto de extrema importância para debater nessa casa e aproveitar para, em nome da boa política, eu fiz aqui há pouco um elogio em particular à gestão que vocês fizeram, digo porque, com certeza, Vossa Excelência participou da gestão do município de Caucaia quando o prefeito Naumi estava na condição de prefeito, e eu estava ali no bastidor fazendo um elogio. Por quê? Porque Caucaia tem problemas históricos, são problemas que só mudava o nome do prefeito, mas o problema era conhecido. E alguns desses problemas eram a estrada da integração, que liga ali o Planalto Caucaia ao Metrópole, que todos os anos, deputado Heitor, todos os anos era buraqueira. Todos os anos. Dava uma chuva, era buraqueira, lá ia a prefeitura gastar dinheiro. E também a estrada da Barra Nova, que liga a CE 085 à Avenida Central de Icaraí. Também era outra avenida que tinha muito buraco. Todos os anos a gente já sabia que no inverno ia quebrar. E a gestão do prefeito Naumi fez essas duas obras no município de Caucaia, com drenagem, como deve ser feito. E assim, eu estou falando aqui, eu fiz oposição à gestão do prefeito Naumi, mas nós temos que reconhecer quando o trabalho é bem feito. Veio o inverno, deputado Heitor, não tem um buraco na estrada da Barra Nova, não tem um buraco na Avenida da Integração. Então, queria parabenizar Vossa Excelência, o esposo, prefeito Naumi, por ter feito um trabalho como deve ser feito. É isso que o povo quer. O povo paga imposto, mas quer que na hora que o serviço vá ser feito, que ele seja feito com qualidade. Diferente do asfalto que foi feito na Estrada Velha de Icaraí, pelo governo do Estado, que não foi da Prefeitura, foi do governo do Estado, que já está completamente esburacado. Então, que o governo aprenda com o prefeito Naumi que fez. Então, assim, como eu já fiz críticas à gestão do Naumi, mas também estou fazendo aqui em nome da boa política, parabenizando por essas duas obras, que foram obras que vieram para ficar. Parabéns. Obrigada pelo reconhecimento, deputado Soldado Noélio. A gente entende que Caucaia vivencia e vivenciou, né, problemas estruturais que levam tempo, mas a gente precisa, de fato, reconhecer, né, não só a estrada da Barra Nova, que realmente, ano após ano, sofria, né, a integração também, o centro da cidade e outros mais que receberam ali os recursos, investimentos, frutos de trabalho e compromisso na gestão Naumi Amorim. Obrigada pelo reconhecimento, obrigada pela tolerância com o tempo, presidente, era só isso. Obrigada. Presidência